Levítico capítulo 8, vamos ler do verso 22 até o verso 24, apenas 3 versículos inicialmente. Levítico 8, do verso 22 ao verso 24, diz assim a palavra de Deus: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito. E aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Amém. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, Pai, e agora há um desejo no nosso coração de entender, de compreender, de receber do Senhor direção, palavra que produz fé, como ela mesma afirma. A fé vem pelo ouvir da pregação, e que ao final dessa mensagem nós sejamos, Pai, fortalecidos, instruídos, bem alimentados com essa palavra que venha do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, usa a minha vida como um instrumento Teu, me capacita, me dá unção e poder do Espírito Santo para falar apenas o que o Senhor deseja ao coração de cada um de nós. Abençoa esse momento de ministração, livra-nos de toda e qualquer distração, tanto aqui quanto em casa, para que não percamos aquilo que o Espírito Santo quer falar a cada um de nós. É o que eu te peço, entregando essa ministração em Tuas mãos e orando em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está mais um texto no Antigo Testamento. Como eu disse hoje pela manhã, nós precisamos interpretar o Antigo Testamento pelos princípios. Há cerimônias aqui relatadas como esta. Nós lemos aqui 3 versículos que narram uma cerimônia de consagração de alguns homens para se tornarem sacerdotes diante do Senhor. Então, uma cerimônia foi realizada, animais foram sacrificados e algo aconteceu ali. E a gente olha para isso e diz: ora, mas nós não fazemos mais nada disso, né? Nós não sacrificamos mais animais, não há a representação disso que está sendo feito aqui, não é mais comum na igreja. Verdade, mas os princípios aqui estabelecidos, eles continuam válidos. Deus estava trazendo àquele povo primitivo alguns princípios para que eles entendessem mais adiante o que Deus faria através de Jesus Cristo. Então todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, para aquele que será e seria o centro de todas as coisas e completaria todas as mensagens e promessas de Deus. Em Jesus nós encontramos essa convergência do que Deus queria ensinar. Então, nós temos aqui princípios, e esses princípios, eles continuam válidos para nós. Por quê? Deus está aqui chamando alguns homens, Arão e seus filhos, e eles se tornarão sacerdotes para servir a Deus no tabernáculo. Tanto servir a Deus quanto servir ao povo. Essa era a função do sacerdote. E nesta cerimônia, eles serão consagrados. Serão separados por Deus para este ofício, para este trabalho para o qual foram designados. E a gente vai ver aqui, na cerimônia, alguns símbolos. E esses símbolos se aplicam diretamente a nós. Primeiro vamos entender um pouco mais da cerimônia. Veja, nós lemos apenas do verso 22 ao verso 24. Mas a cerimônia começa a ser narrada já no início do capítulo 8. Então há outros detalhes que nós vamos ver agora. Veja comigo o versículo 14 do capítulo 8. Diz assim: Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Um animal é sacrificado, um novilho, que é simbólico aqui na oferta pelo pecado, pecado do próprio Arão e de seus filhos. É o primeiro animal sacrificado nessa cerimônia. No versículo 18,
diz assim: depois fez chegar o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E mais uma vez, esse segundo animal é sacrificado nesta cerimônia. Depois um terceiro animal, e aí sim o texto que nós lemos, o versículo 22. Então fez chegar o outro carneiro, agora chamado carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e aí depois o carneiro então era morto. Veja, 3 animais morrem nesta cerimônia de consagração desses homens para o ministério, para o serviço a Deus e aos homens ali no tabernáculo. Então, 3 animais estão morrendo aqui. E para que tudo isso? Havia um símbolo, e Deus quer ensinar tanto aquele povo quanto a nós o que significam estes símbolos. Veja, o primeiro carneiro, oferta pelo pecado. Aqueles homens iriam servir a Deus e também aos outros homens. O trabalho sacerdotal era esse. Precisavam estar em dia em relação aos seus próprios pecados. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra, né? Quem não tem pecados, não disse assim Jesus? Então o próprio sacerdote precisava do perdão dos seus pecados, e esta oferta simbolizava a purificação e o perdão recebido pelos seus pecados, mostrando em primeiro lugar que ninguém pode servir a Deus se primeiro não for purificado por Deus. E você diz: mas o que isso tem a ver conosco, pastor? A mesma coisa aconteceu com a gente. Eu já preguei aqui a respeito dos 5 sacrifícios do livro de Levítico, e que todos eles apontam para Jesus, e na verdade Jesus está presente em cada um destes sacrifícios. Cada animal deste que morreu simboliza o que Jesus veio fazer por nós. Eu disse hoje pela manhã que agora a nossa situação é diferente. Na aliança que temos com Deus, nós somos sacerdotes. Já não há mais um ou outro sendo escolhido para a função sacerdotal, mas toda a igreja, todo cristão se tornou um sacerdote. Porque esta cerimônia que nós vamos descrever aqui, ela se aplica a todos nós. Nós fomos consagrados por Deus para servi-lo. Você foi salvo, não foi também para servir a Deus? Ou você foi salvo só para escapar da morte e do inferno? Nós fomos salvos e transformados em sacerdotes de nação santa, nação sacerdotal, para servir a Deus. Deus nos chamou para isso. E os efeitos do seu sangue, como nós vimos hoje de manhã, estão atuando sobre a nossa vida, da mesma forma. Então eu hoje, para servir a Deus, preciso do perdão, da purificação dos meus pecados. Ninguém pode servir a Deus se por Deus primeiro não for purificado. Então, como alguém que não é cristão verdadeiro pode servir ao Senhor? Como alguém que não está debaixo da influência do sangue de Cristo para ter os seus pecados perdoados, pode se arvorar em servir a Deus? Não é possível. E aqui está nessa cerimônia o símbolo disto tudo. Ao primeiro animal ser sacrificado pelo pecado, simbolizava ali que Arão e seus filhos teriam seus pecados perdoados para poder servir a Deus. Porque ninguém pode servi-lo se ainda permanece nos seus pecados. E isso é algo que nós precisamos entender muito, queridos. Nós fomos perdoados por Deus. Nós fomos justificados pelo Senhor. Se é que o sangue de Cristo tem valor sobre a nossa vida. Se é que eu entendo e recebo o perdão que Ele me ofereceu. E sei que os meus pecados não contam mais sobre mim. Porque o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado, como diz a Bíblia. Então agora eu sou livre para servir a Deus. Eu posso exercer o meu sacerdócio servindo ao Senhor e servindo aos irmãos, porque, em primeiro lugar, o sangue de Cristo me purificou de todo pecado. Veja, o segundo animal aqui é chamado carneiro do holocausto. Parece quase igual ao primeiro, já que o primeiro é chamado ali de oferta pelo pecado. O que é o holocausto, senão também uma oferta pelo pecado? Só que o holocausto tinha um símbolo que vai um pouco além.
porque ele simbolizava uma oferta que era completamente queimada, completamente, inteiramente colocada diante do Senhor. E aqui o símbolo nesta cerimônia também significa que ninguém pode servir a Deus se não o fizer de todo o coração. Pela manhã eu citei esse versículo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a nossa oferta e o nosso sacrifício a Deus, hoje no Novo Testamento, ainda existe. Eu não preciso mais matar um animal. Mas o que a Bíblia me diz através do apóstolo Paulo na carta aos Romanos é que o meu culto a Deus é o meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o sacrifício que eu entrego a Deus a minha vida inteira. Então, eu também, para servir a Deus, preciso entregar a minha vida inteira. Ninguém pode se render a Jesus pela metade. Ninguém se converte só uma parte, ninguém se converte só um pouco. Então ou você se entrega totalmente, ou você não está com Cristo. Ou você com Ele ajunta, ou você espalha. Ou você é por Ele, ou você é contra Ele, como Ele disse. Então o holocausto aqui simboliza a entrega total. E a nossa entrega só pode ser total. Eu não tenho como me entregar parcialmente para Jesus. Então Arão e seus filhos que iriam servir a Deus como sacerdotes, através desta oferta de holocausto, estavam ali sendo mostrados a eles os princípios de que estavam a partir daquele momento tomando uma decisão de se entregar completamente a Deus. O sacerdote, ele não tem opção, ele está entregue a Deus completamente. Agora pensa em nós, irmãos. Já que nós também agora somos os sacerdotes, então nós não servimos a Deus em tempo parcial. Todos nós que queremos servi-lo, servimos em tempo integral. Talvez você diga: pastor, mas você trabalha secularmente, então você não é pastor em tempo integral. É verdade isso? Eu não sou pastor em tempo. Pastor Manuel também trabalha, não é pastor em tempo integral, não? Eu só sou pastor quando eu estou aqui. E quando eu estou no trabalho, né? Então, simbolicamente, nós somos pastores em tempo integral. E você é crente em tempo integral ou em tempo parcial? Como é que é a sua vida aí? É crente só quando está aqui na igreja? Ou seja, você é um sacerdote em tempo integral, assim como eu, todos nós. Se estamos aqui, se estamos lá, se estamos em qualquer lugar, ainda somos sacerdotes do Senhor. Em tempo integral, porque a entrega tem que ser total. Não dá para dar a Deus uma parte do meu coração, não dá para entregar a Deus uma parte da minha vida. Ou eu entrego tudo, ou eu não entrego nada. Você lembra quando Jesus teve aquela conversa com aquele jovem que tinha muitas posses, e ele chegou cheio de desejo, né, de encontrar o reino dos céus, e perguntou para Jesus o que fazer, e Jesus disse: olha, guarda os mandamentos. Ele disse: isso eu faço desde pequenininho, isso está tranquilo. Então Jesus disse: então tá bom, agora você vende tudo que você tem e me segue. E aí naquele momento o jovem vai embora triste. Não é porque Jesus quisesse um pobre sem nada atrás dele, não. Jesus queria mostrar aonde está o coração, porque a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o coração daquele homem estava preso às suas posses. Então Jesus não queria de fato que ele vendesse, mas queria ver a reação. Queria mostrar para ele mesmo que ele ainda está pegado a essas coisas. Então ele está com um olho no céu, mas o outro bem firme aqui na terra. Ele quer o reino dos céus, mas ao mesmo tempo não quer largar nada aqui na terra. E aí, irmãos, é meio complicado, né, juntar o útil ao agradável. A nossa chamada é integral. Então o convite de Deus para a nossa vida é que a gente se entregue totalmente a Cristo. Que alguém que se converta só pode se converter se for totalmente e não uma parte apenas. Então há um símbolo aqui também nessa consagração. E aqui a gente chega à terceira oferta, que foi onde nós começamos a ler, que diz que fez-se chegar um carneiro da consagração.
já entregaram uma oferta pelo pecado, já entregaram uma oferta simbolizando a entrega total das suas vidas, e agora entregam uma oferta de consagração. E quando a gente escuta falar nessa palavra em português, o significado até espiritual dela, quando nós cantamos, louvamos sobre consagração, nós imaginamos algum tipo de entrega também, não é? Eu estou consagrando a minha vida a Deus, eu estou entregando a Deus minha vida, meus planos, meus sonhos. Então também a gente pensa em entrega. Mas nesse caso aqui, se a gente for procurar um pouquinho entender o texto no original, que foi escrito em hebraico, não é? E há muitos comentários sobre isso, dicionários sobre isso, e você pode consultar. Esse carneiro da consagração, aqui o sentido da palavra que foi traduzida em português para consagração tem mais a ver com o sentido de enchimento e não de entrega. Então veja que muda completamente o sentido se a gente olhar o texto com um pouco mais cuidado nesse seu significado original. Então essa oferta, esse carneiro da consagração, era uma oferta em que eu entrego a Deus para que Deus encha a minha vida. É mais ou menos esse o significado. Então não sou eu que estou entregando praticamente a Deus, porque isso já fiz no holocausto, isso já fiz na oferta pelo pecado. Mas agora nessa consagração eu quero ser cheio de Deus. Eu quero que Deus encha a minha vida. Esse é o símbolo. E aí como que nós podemos ter de fato uma vida plena diante de Deus, exercendo o nosso sacerdócio? Primeiro, sem ter o perdão dos nossos pecados, já vimos que é impossível. Sem nos entregar totalmente, também já vimos que é impossível. E agora o terceiro ponto é, sem também que nós sejamos cheios de Deus. E aí, amados, nós vemos que esse ponto também foi suprido por Deus quando nos chamou, quando nos converteu, quando tratou conosco. Todos os cristãos que se converteram, que foram feitos cristãos pelo poder do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, foram também cheios do Espírito Santo. Tornaram-se habitação do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo? Então, você se tornou essa habitação. E por quê? Porque a casa estava vazia, mas agora a casa foi preenchida com o Espírito Santo de Deus. E ninguém pode ser um sacerdote vazio. Ninguém consegue exercer o seu sacerdócio se estiver vazio de Deus. E eu não digo vazio de outras coisas, porque muitas vezes estamos cheios de outras coisas, mas vazios de Deus. E é impossível ser um sacerdote sem estar cheio de Deus. Aqui nesta oferta de consagração estava simbolizada a necessidade de cada um daqueles homens serem cheios de Deus para poderem exercer o sacerdócio que Deus havia preparado para eles. Estariam recebendo um enchimento para capacitação a exercer aquele serviço. Imagina nós, irmãos. Eu digo aqui, você é um sacerdote. Falei de manhã, falo isso várias vezes. Será que nós realmente abraçamos a ideia bíblica de que nós temos uma responsabilidade? Como a gente disse pela manhã, muitas vezes nós gostamos de saber que tem alguém nos guiando. Nós gostamos de saber que a gente está apenas indo. Mas quando a responsabilidade cai no nosso colo, isso às vezes é um pouco incômodo. Mas é assim realmente que Deus nos colocou. Deus não instituiu mais sacerdotes a não ser todos nós. Pastores, líderes religiosos não são mais sacerdotes. Isso foi extensivo a todos os cristãos. Nós, como líderes, como pastores, temos funções diversas dentro dos nossos dons que Deus nos deu, com funções específicas, mas não a função de sacerdote, de desempenhar intermediação entre as pessoas e Deus. Não temos mais esta função, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,
como diz o apóstolo Paulo. Então, amados, a gente tem que se conscientizar. Somos sacerdotes, mas para isso, nossos pecados foram perdoados. Nós entregamos nossa vida totalmente ao Senhor e agora precisamos estar cheios de Deus para fazer a vontade de Deus. E é este ritual, a partir do versículo 22, que narra esse pedaço da cerimônia em que aqueles homens, pela entrega, pelo sacrifício do enchimento, da consagração, estariam ali simbolicamente sendo cheios de Deus para oficiar no tabernáculo do Senhor. E é interessante, se você notar a cada versículo que eu li sobre a entrega do animal, na hora do sacrifício, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal. Enquanto o animal era morto, havia um contato entre aquele que estava oferecendo e a própria oferta que estaria sendo morta. Ali trazendo uma identificação naquele ato. Não é um ato distante, não é um ato estanque, mas eu estou ali participando daquilo. Então o sacerdote estava ali, Arão e seus filhos participando daquela cerimônia, naquele momento conduzida por Moisés, ele sendo ali o sacerdote na condução da cerimônia, para que eles depois pudessem passar a ter este ofício. E nesse momento a gente entende a identificação daquele que está oferecendo com aquilo que foi oferecido. Nós temos uma identificação com Jesus, irmãos. Jesus morreu no nosso lugar, mas eu preciso me identificar com essa morte. Eu preciso morrer junto com Ele. É como disse o apóstolo Paulo, né? Nós estamos prontos para morrer com Cristo, nós estamos prontos para nos identificar com Ele. Então isso é identificação. É saber que Ele morreu por mim, mas eu também estou disposto a morrer por Ele. Essa identificação marca a vida de um sacerdote. Em todas as cerimônias isso aqui acontecia desta forma. Mas aqui especificamente no verso 22, diz: então fez pegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Até aqui, como sempre, né, como foi dito, né? E aí agora veja o versículo 23. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão. Veja, o sangue daquela oferta agora vai ser colocado em 3 áreas distintas do corpo daquele sacerdote que estava oferecendo o sacrifício e por isso sendo cheio, lembrando da oferta de enchimento. Diz Moisés que ele vai colocar o sangue sobre a ponta da orelha direita, sobre a ponta do polegar direito, da mão direita e sobre a ponta do polegar do pé direito. 3 áreas do corpo. Se você olhar para o corpo, você vai ver a parte superior na ponta da orelha, a parte intermediária na ponta da mão, né? E a extremidade do corpo na ponta do pé. Qual o símbolo aqui? Da inteireza, né? De todo o corpo sendo consagrado, sendo enchido, sendo preenchido por Deus. Tanto a parte superior, a parte intermediária e a extremidade sendo consagradas ao Senhor. E essas áreas também são simbólicas para aquilo que nós precisamos como sacerdotes. Amados, o sangue de Jesus foi vertido sobre você, concorda? Você é um sacerdote hoje, mas o sangue de Jesus também é aplicado sobre essas mesmas áreas e precisa ser aplicado sobre essas mesmas áreas da nossa vida. A primeira área, na orelha. O que isto tem de simbólico, irmãos? Porque o sangue é colocado na ponta da orelha. Porque quem quer servir a Deus tem que estar com os ouvidos desimpedidos, prontos para ouvir a voz de Deus, prontos para receber a direção do Senhor, ouvidos consagrados a Deus. Será que nossos ouvidos são consagrados a Deus? Ou eles são tipo latrina, que ouvem qualquer coisa, que acumulam qualquer coisa?
que temos feito com os nossos ouvidos? Estamos atentos à voz de Deus? Quando o Senhor nos chamar, como chamou Samuel, 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 será que nós diremos, fala Senhor, porque o teu servo ouve? O teu servo está muito ocupado ouvindo outras coisas que nem consegue ouvir Samuel, Samuel. Então o ouvido foi ungido, a orelha foi ungida, simbolizando que aquele que quer servir a Deus precisa ter os seus ouvidos consagrados. Primeiro eu preciso ouvir de Deus, para depois falar de Deus. Antes de falar, eu preciso ouvir. Esse é um princípio, desde pequeno nós somos assim. As crianças que têm dificuldade de ouvir, têm dificuldade para falar. Se elas forem surdas, elas não conseguirão falar. Porque primeiro a gente escuta, para depois a gente falar. E esse princípio está nessa cerimônia, queridos. Eu preciso ouvir Deus, para eu poder falar de Deus, para eu poder falar em nome de Deus, para eu poder ser sacerdote. Por que eu sou sacerdote? Para levar Jesus a outras pessoas? Mas como vou levar Jesus a outras pessoas se eu não escuto o que Jesus fala? Então primeiro eu preciso ouvir para depois falar. E eu preciso ouvir de Deus também. E eu preciso receber a fé que vem pelo ouvir. Não é o ouvir a fonte da fé? A fé não vem pelo ouvir? Se os meus ouvidos estiverem tapados, como vou ter fé? Como serei um sacerdote sem fé? Irmãos, quantos obreiros não sabem o que dizer ao povo? Porque também não sabem ouvir primeiro Deus falar. Então Deus deseja que a gente esteja sempre pronto para ouvir. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O teu servo está com os ouvidos disponíveis para o Senhor. Esse é o primeiro ponto que foi ungido na vida daqueles sacerdotes para ser preenchido pelo Espírito Santo, preenchido pelas coisas boas de Deus. Depois vem o segundo momento, no versículo ainda 23, que diz que também sobre o polegar da sua mão direita seria colocado também o sangue, a mão. A mão tem um símbolo também muito importante e muito utilizada por nós e na Bíblia o tempo todo. Mãos abençoadas, mãos abençoadoras. As mãos de um sacerdote têm que ser mãos abençoadoras. Tem sacerdote aqui essa noite? Tuas mãos são abençoadoras. As pessoas que consideram que uma ou outra pessoa são sacerdotes, o que elas fazem quando estão diante do sacerdote? Beija a mão dele, né? Deixa eu beijar a sua mão. Porque a mão tem que ser abençoada. Não precisa beijar a minha não. Mas se você quiser beijar, depois eu beijo a sua também, porque você é sacerdote igual a mim, entendeu? Mas as nossas mãos precisam ser mãos abençoadoras. As nossas mãos precisam ser instrumentos de Deus, como foram as mãos de Jesus. Você lembra das mãos de Jesus? Quantas vezes Jesus tocava em pessoas e pessoas eram abençoadas, eram curadas. Isto não é a nossa função hoje. Jesus não deu esta mesma função a nós, igreja, hoje. Mas para isso a minha mão tem que estar cheia. Não é uma cerimônia de enchimento. Como eu vou abençoar se primeiro eu não for cheio da bênção? Como vou abençoar se primeiro as minhas mãos não estiverem cheias desta bênção? Por isso o sangue colocado sobre a mão do sacerdote, simbolizando que esse sacrifício de enchimento teria que estar ali presente para que essas mãos fossem abençoadas, fossem mãos abençoadoras, usadas para Deus. A mão de cada cristão deve ser uma mão que abençoa, não uma mão que se recolhe, não uma mão que se retrai, mas mãos que se abrem para abençoar. Lembram de um louvor que a gente cantava antigamente? Minhas mãos estão cheias. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Minhas mãos estão cheias
das tuas bênçãos. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Assim são as nossas mãos. Para quando você tocar uma pessoa, ela seja abençoada. Para quando você sentir de abrir a sua mão para ajudar alguém, essa pessoa seja abençoada. Para quando você estender a mão para tirar alguém de um buraco, de um poço, a sua mão seja uma mão abençoadora. Mas para isso a mão precisa estar ungida, consagrada, entregue, repleta da bênção, cheia do Espírito. Quantas mãos foram usadas através da história? Sabe por que hoje nós temos Bíblias? Porque Deus usou mãos abençoadoras para escrever, mãos dispostas para escrever. Irmãos, eu fico pensando, se fosse hoje em dia, a Bíblia não seria escrita, seria digitada, né? Porque ninguém mais escreve nada. E aí a gente tem preguiça, a pessoa escreve meia folha, ai, está doendo minha mão, né? Hoje os estudantes de hoje têm que fazer uma redação, ficam doidos, né? Está doendo a mão, não consigo mais escrever, só sei digitar. Porque mãos se dispuseram a escrever, a copiar, a recopiar. Ao longo desses anos todos, nós temos uma Bíblia por causa dessas mãos abençoadas, irmãos. Então Deus usou mãos abençoadas para que isso chegasse até nós. E aí as nossas mãos estão cheias, ou elas estão retraídas, elas estão encolhidas, elas estão com medo de se dar. E veja hoje, né, o tempo que estamos vivendo. Talvez eu pudesse cantar essa música e dizer, bota a mão no seu irmão. Eu falei, não, sai para lá que tem vírus. Mas é um tempo de dificuldades, mas as nossas mãos não podem se encolher. Elas precisam ainda ser abençoadoras, alentadoras, mãos que levantam, não que afundam, mãos que se estendem para ajudar, não que se estendem para dar a Deus apenas. Então, amados, isso é uma necessidade para aquele que quer desempenhar o seu sacerdócio. Mãos consagradas, cheias de Deus, assim como os ouvidos. E na terceira parte, Moisés, a Bíblia diz que ele pegou também deste sangue e ungiu o polegar do pé direito. Aí você vai dizer, pastor, mas até o pé Deus quer usar, é? Ah, eu vou te provar que Deus quer usar até o pé. Sabia disso? Meu pé, pastor, é feio. Pé é feio, né? Pé é um troço feio a beça. Mas Deus quer usar o teu pé. E há um versículo bíblico que diz, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O que é a boa nova? O Evangelho. Não é o Evangelho, a boa nova? Quão bonitos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Você anuncia o Evangelho? Seu pé é bonito. Esquece aquilo que eu disse que ele é feio. Ficou lindo agora. Agora você pode ir no podólogo, você pode ir na pedicure, pode botar um monte de coisa no pé, fazer tudo que você quiser fazer. Ele nunca vai ficar bonito se você não anunciar as boas novas. A Bíblia diz que bonito é o pé de quem anuncia o Evangelho. E os pés daqueles homens seriam ali ungidos, consagrados e cheios também de Deus, para que eles pudessem exercer o sacerdócio. Irmãos, se os meus pés não forem ungidos, eu vou me cansar no caminho do bem. Quando nós cansamos, normalmente cansamos porque dizemos assim, meus pés estão doendo. Você começa uma caminhada e aí quando você já não aguenta mais, meus pés estão me matando, né? Eu quero sentar e botar os pés para cima. É assim, o nosso cansaço vem por ali primeiro, né? Então Deus está aqui simbolicamente ungindo os pés para que os nossos pés não se cansem. Não se cansem de fazer o bem, não se cansem de fazer a obra de Deus. Amados, não no momento agora da epidemia, mas antes, tinham pessoas que simplesmente não vinham à igreja porque não queriam. Porque estou cansado. Meus pés hoje estão me matando. Hoje eu quero ficar com o pé para cima. Eu vou dizer, Senhor, unge esses pés, Senhor. Dá disposição para esse irmão, para essa irmã. Para que bote os pés à obra também. A gente usa aquela expressão, mãos à obra.
Irmão, não adianta nada a mão ir se o pé ficar em casa. Não é verdade? É o pé que leva a gente para todo lugar que a gente quer ir. E a Bíblia diz, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Olha só, Ele é que nos traz aqui. São os pés que nos levam para onde Deus quer que a gente vá. Então os nossos pés têm que estar também cheios da presença, da direção de Deus, para que eu vá aonde Ele queira que eu vá e para que eu me desvie do lugar que Ele não quer que eu vá. Os nossos pés também nos desviam do mal. Guarda os teus pés. Tem vários significados aqui. Na presença de Deus na sua casa é um sinal de reverência. Mas quando estou fora daqui, que os meus pés sejam guardados, para que eu não vá aonde Deus não quer que eu vá, e para que eu vá aonde Deus quer que eu vá. Pés que seguem a direção do Senhor. Que os nossos pés sejam assim, irmãos, sejam guiados por Deus. Mas para isso, precisam também estar consagrados, precisam também estar ungidos pelo Senhor. Para você que é sacerdote, essa cerimônia, ela não vai mais ser realizada. Ela já foi realizada. Foi realizada no dia que você se converteu. Foi realizada no dia que você rendeu sua vida a Jesus. O sangue de Jesus já te purificou do pecado. Ele já se entregou totalmente por você. Ele já foi o seu holocausto. E Ele já foi a sua oferta de enchimento, de consagração. Porque Ele enche a vida daquele que se aproxima dEle. Ele enche do Espírito, Ele capacita. Então essa cerimônia para nós já aconteceu. Mas eu preciso mais uma vez lembrar dela. Por quê? Porque a gente, às vezes, como disse de manhã, se esquece. Porque a gente deixa passar o tempo e aí a gente já esquece da unção, dos ouvidos, da mão, dos pés, da entrega, da consagração, a gente esquece da dedicação, da purificação, a gente esquece das coisas que Deus fez por nós. Nós somos esses sacerdotes, nós fomos purificados pelo sacrifício de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz, já não resta sacrifício pelo pecado. Não há outro sacrifício. Não há mais nada que Jesus precise fazer em relação à nossa santificação e o perdão dos nossos pecados. Isso já foi feito, isso é obra já feita. Agora eu tenho que viver como alguém que foi salvo por Jesus, como alguém que foi transformado por Ele em sacerdote. Agora só me resta viver esta realidade. Não adianta pedir a Deus, Senhor, faz o que Ele já fez. A não ser que eu não seja cristão, a não ser que eu ainda não seja um sacerdote, a não ser que a minha conversão não tenha sido uma conversão genuína, íntegra, inteira. Aí eu posso orar, Senhor, eu quero, mas para mim já não resta o que ser feito, porque Deus já fez. Eu apenas agora preciso me lembrar dessas coisas, para que as minhas mãos, os meus pés, os meus ouvidos sejam completamente preenchidos por Deus para a sua obra, para aquilo que Ele espera de mim, para que nós sejamos sempre cheios do Espírito Santo. Não se embriague com vinho, encha-se do Espírito Santo, como dizia Paulo. Isso é para hoje, é para sempre, para que nós sejamos cristãos, tanto aqui quanto em qualquer lugar. Sacerdócio em tempo integral. Aonde você for, você é um cristão. Aonde você for, você vai com seus pés, com suas mãos, com seus ouvidos cheios de Deus. Que a sua vida seja cheia de Deus. Não somente nos momentos em que nós estamos na igreja, mas que isso seja parte constante da vida de cada um de nós. Como eu disse, essa cerimônia já foi realizada. Ela ainda não foi realizada na vida daquele que não se converteu, na vida daquele que ainda não se rendeu a Jesus. Aí sim, essa cerimônia vai ser realizada por Deus. Os efeitos desse sangue, pelo pecado, pela entrega total, pelo enchimento, tudo isso ainda vai se cumprir. Mas para quem já é crente, Jesus já fez isso tudo. Agora é só a gente arregaçar as mangas e dizer assim, eu sou um sacerdote.
e eu vou trabalhar agora para o Senhor. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Agora é a hora da gente fazer. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Eu quero orar com você que está na sua casa, pedindo a Deus nesse momento que a palavra que foi ministrada fique gravada no nosso coração. Que ela não se perca como tantas coisas que ouvimos e que passam depois despercebidas. Mas que os nossos ouvidos tenham sido ungidos por Deus essa noite, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Não viemos aqui ouvir um pastor, nós viemos ouvir o Senhor Jesus, que Ele tenha falado ao coração de cada um de nós. Pai Santo, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos que estão aqui na igreja, que estão em seus lares, cultuando ao Senhor nesse momento junto comigo, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, meu Deus, porque reconhecemos que Tu és o Senhor, não há outro além de Ti. E grandes obras o Senhor fez na vida de cada um de nós, que foi perdoado, que foi salvo, que foi transformado. O Senhor já se entregou pelos nossos pecados. O Senhor já está oferecido como holocausto, para que nós também ofereçamos a nossa vida ao Senhor. E o Senhor tem nos enchido com o Espírito Santo, para que nós sejamos sacerdotes úteis na Tua presença, Pai. E eu peço agora, Senhor, pelo convencimento do Teu Espírito, que o Senhor fale a cada coração dos que estão ouvindo, para que haja uma transformação de vida, de mente, e que se gere uma atitude nova na parte de cada um dos Teus filhos. Disposição com os pés, disposição com as mãos, disposição com os ouvidos, para fazerem a Tua vontade. É o que eu Te peço por mim e por cada irmão. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.